paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos e mais uma vez agradeço a Deus pelos cristãos que estão se unindo a esse propósito. Fico muito feliz, irmãos, não pelo número de pessoas, mas pela atenção, por pessoas que frequentemente percebo que estão ali vendo esse vídeo, que estão ali falando curtir. É uma coisa que eu acredito que para a palavra de Deus é uma coisa assim muito desrespeitosa. Eu acredito que tem honrado. Vocês que honram a palavra de Deus, vocês que têm se comprometido a enviar essa mensagem a pessoas que precisam, isso tem me enchido o coração de alegria. Porque o propósito é esse, irmãos: levar a palavra da verdade aos que precisam, aos que necessitam. Vamos juntos, irmãos. Eu ainda acredito nesse evangelho da salvação. E eu tenho ainda, irmãos, por mais que muitas vezes esteja cansado ou debilitado, passando por algumas situações que tenho passado, o fôlego que ainda há em mim vem de Deus. E enquanto esse fôlego do Senhor estiver aqui dentro, eu não vou deixar de anunciar o evangelho da salvação, não o evangelho das coisas. Vamos à nossa meditação? Está no livro de Salmos, talvez um dos maiores salmos, é o maior salmo, nós sabemos, e o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Irmãos, prestem muita atenção nesse salmo. Salmo 119, versículo 153. Atenta para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me, segundo a tua promessa. Irmãos, percebem essas palavras? Eu me ative a poucas palavras do salmista, mas as poucas palavras nós vemos aqui valores. Ali o Senhor, ele coloca Deus, diante, como a primícia de todas as suas orações, pede para que o livre das aflições. Mas por quê? Ele dá ali uma justificativa: Senhor, eu tenho guardado as tuas leis, vivifica-me. Irmãos, quantas pessoas hoje oram a Deus com essa justificativa já em seus lábios: Senhor, guarda a minha causa, guarda a minha vida, livra-me da aflição, porque eu tenho guardado as tuas leis, os teus mandamentos. Quantas pessoas vão à igreja 10, 20, 30 anos e ainda não se conectaram com a vontade de Deus? Só pedem, pedem, pedem. Claro, o Senhor está ali disposto a olhar pelo seu povo, pelos pequeninos do Senhor. Mas, irmãos, será que em pró de tudo que Deus faz, de tudo que Deus abençoa nossas vidas, de todos os livramentos que Ele nos dá, daqueles que nós sabemos e daqueles que nós nem imaginávamos de que fomos livres? Quantas vezes o Senhor já fechou a boca do leão? Sabe, irmãos, eu vou declarar algo a vocês aqui: o que o nosso país tem passado tem me afligido. Eu tenho orado ao Senhor e colocado diante de Deus essa situação. O nosso país precisa crescer. O nosso país precisa ter maturidade. Irmãos, eu como cristão, eu estou falando de como eu oro a Deus, de quais são minhas aflições hoje, das que eu passo aqui dentro da minha casa em relação à obra, mas as minhas aflições também como cristão e como brasileiro. Eu tenho orado pelo meu país. Eu tenho levantado clamores na igreja em pró do nosso país, para que haja um livramento para a nossa nação.
Irmãos, é claro que eu não vou ligar a política à religião, mas a própria Bíblia diz que nós devemos orar. E eu oro para que Deus traga um livramento para a nossa nação. O nosso país precisa crescer. Eu sei que o nosso país é um país jovem, mas ele precisa crescer. Irmãos, quantos países de primeiro mundo, uma das primícias que nós vemos são países de primeiro mundo que honram a Deus, mas colocam sempre a direção espiritual também diante do governo. Se você estudar um pouco de geopolítica, você vai perceber como a religião, como a fé em Deus, tem muito a ver com alguns países que cresceram. Precisamos ser um país mais voltado a Deus. Eu acredito em Cristo, acredito na família, acredito no que o Senhor colocou em nossos corações. Mas essa é uma das aflições que eu apresento a Deus. E digo a Deus, Deus sabe, quando eu estou orando ali, Senhor, eu tenho batalhado para guardar a Tua vontade dentro do meu coração. E tenho apresentado essa causa. Então vocês percebem que não são apenas coisas. Mas muitas vezes nós temos uma situação que tem nos afligido e o que nos impede de colocar isso também diante de Deus. Mas aqui o salmista deixa bem claro. Eu tenho guardado as tuas leis, meu Senhor, meu Deus. E nós que só queremos com esse sistema religioso que só nos ensina a pedir coisas. Irmãos, João Batista vivia em meio à natureza e Deus era com ele. Eliseu, grande profeta, não vivia em grandes casas edificadas. Jesus, ele apregoava em meio a ruas, pátios, na própria natureza mesmo, onde Jesus encontrasse um campo que ali pudesse pregoar a palavra, ele estava ali. Irmãos, quando a nossa natureza humana, ela começa a exceder, os nossos valores começam a mudar. Porque o nosso lado humano só vai querer ter coisas. E a palavra diz que a luta entre o espírito e a carne é até o momento de descansarmos. Então, irmãos, quem está ganhando essa guerra hoje? Quem está vencendo essa batalha dentro da sua vida, dentro de si? O seu lado carnal, o seu lado espiritual? Isso é só você que pode responder. Mas quão importante seria, pela sua salvação, que você guardasse mais o que é do Senhor dentro dos seus corações. Vamos meditar a respeito disso? Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.